Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos continuar falando deste livro sensacional do Javier Cercas. Estou gostando muito da leitura, assim, não era bem o que eu esperava, é outra coisa, né? E vamos conhecer um pouco de Barcelona nos anos 90, né? Então nós estamos falando de literatura espanhola, lá na Catalunha. E aqui nós temos um professor de literatura, você vê, professor de literatura falando de literatura, né? Então é interessantíssima a parte que nós estamos aqui, em que ele, depois de ter destruído o casamento, por causa de uma paixão repentina, né, que ele reencontrou no cinema, ele encontrou a Cláudia, que foi uma amiga de faculdade, né, que ele tinha uma paixonite lá, no início da faculdade, etc. E aí ele resolveu contar para a esposa, que né, a esposa chama Luísa, e a Luísa estava grávida do primeiro filho do casal. E ele acabou com o casamento, porque obviamente encontrou para a mulher pegou o carro e foi embora, né. E aí ele vai voltar então para aquela rotina burocrática, né, aquela vidinha lá da faculdade de letras, né, discutindo lá com o professor dele, Marcelo. Interessante que o professor Marcelo, ele tem a idade do pai do protagonista aqui, o narrador. O que o pai ele fala, né, ele começa a contar mais da vida dele, que o pai, né, do Tomás, que é o narrador, protagonista, era amigo desse Marcelo, né, que agora é um professor da faculdade, etc. E o pai do Tomás morreu no acidente, né? Então esse Marcelo assumiu o ar meio paterno, assim, né? Uma substituição do pai. Então muitas vezes ele tem dificuldade, ele precisa de algum conselho, então ele recorre a esse Marcelo. E aí tem altas discussões aqui sobre literatura, várias referências à literatura, né? As mais variadas. Nós já estamos começando alguns desses pontos, né? A questão dos personagens marcantes, personagens que são mais marcantes do que pessoas reais, né? Então ele vai falar muito disso. E trechos imensos de discussões sobre literatura, tipo de personagem, né? E eles vão citando alguns autores que são realmente existentes, né? Que é meio Borges, né? Ele coloca na narrativa que é meio ficcional, meio real, por isso que é autobiografia, autoficção, né? Porque realmente alguns fatos são plausíveis, mas ele parece que inventa algumas coisas, porque tem umas coisas aqui que é meio de romance, né? Tanto é que no meio da narrativa o cara fala, está parecendo romance russo, né? Porque tem umas coisas assim meio absurdas, né? E vai para o cômico, né? Muito bem, então ele vai fazer aqui um estudo, ele está fazendo na faculdade um estudo sobre o Azorín. O Azorín é o José Martínez Ruiz, né? O Azorín, que ele é de 1873 a 1967, né? Literatura espanhola. E ele escreveu uma obra chamada La Voluntad, né? La Voluntad, em 1902, né? Que é tipo o Bildungsroman, né? Bildungsroman é um romance de formação, de educação, que ele vai criar a história lá do Antônio Azorín. E aí depois parece que vai associar o nome, né? Porque ele passa a ser conhecido como Azorín. Então o José Martínez Ruiz vai ser central aqui, porque é justamente o ensaio que ele está escrevendo, né? E tem todo um concurso aqui, toda a burocracia aqui, que ele tenta agradar gregos e troianos para passar esse concurso, né? Depois até a diretora dá uma ajuda lá, mas a diretora tem segundas intenções, vai aparecer essas coisas na história, né? Mas acontece que ele está lá nessas discussões, e aí a questão é onde está a Cláudia, né? Porque ele deixou tudo para a Cláudia subiu, a Cláudia foi tirar férias, né? Ele liga o apartamento, ninguém responde, ele espera o telefonema dela, né? E tinha aquele negócio lá de que o marido, não, o tal de Pedro, estava forçando a volta ao casamento, né? Ele estava lá ligando, pressionando, ameaçando. E aí, a mulher sumiu, né? Então, como o cara lê muito, ele começa a fantasiar, né? Ele começa a fantasiar coisas assim, e começa lá os caras discutindo sobre a coluna policial do jornal, né? Os crimes que estão atordoando a modernidade. E ele fala assim, pô, a mulher sumiu, tem uns 3, 4 dias que não tem contato, será que ela voltou da praia? E aí ele meio febril, porque tá meio gripado, uma coisa assim. E ele sai andando pelas ruas e chega lá no apartamento da mulher lá. E aí tem um porteiro, né? Aquele cara lá, porteiro chato lá, né? E fica criando caso para ele entrar, né, no apartamento, que ele não conhece, obviamente, mas ele mostra a chave, né, porque a mulher, a Cláudia, esqueceu a chave. Na hora que ele está, né, no apartamento com ela, ele colocou a chave no bolso, então esqueceu. Só que ele não consegue entrar no apartamento, né, então ele cria toda uma fábula mental, todo um enredo de romance russo, né, sobre o que aconteceu, né? Sabe que o marido voltou, né? E matou a mulher e tal, assassinado. E o problema é que ele tá lá, né? Ele subiu, o porteiro veio subindo, né? Ele mexeu na fechadura, não conseguiu descobrir qual é a chave e tal. E aí ele vai ligar pro Marcelo e perguntar, olha, eu acho que aconteceu um crime, temos que investigar isso aí. E o cara fala assim, pô, isso está parecendo coisa de romance russo, né? De crime de mistério, de suspense, né? Então é o momento do livro em que
vai contrabalanceando essas discussões exatamente literárias, né? Em que eles vão discutindo, por exemplo, sobre os tipos de personagem, né? Eles vão escrevendo, por exemplo, os tipos de personagens são diferentes em vários romances. Ele vai descrevendo lá aquele personagem que vai desenvolvendo ao longo da história, aquele personagem que é alegórico, né, que é caricatural. Aí vão discutindo os vários personagens, né? O Don Quixote, claro, na literatura espanhola. Vão discutindo sobre os três mosqueteiros, os tipos de personagens dos três mosqueteiros, D'Artagnan, né? Que é o quarto mosqueteiro, né? Na verdade, os três mosqueteiros eram quatro, né? E ele vai discutindo o Julian Sorel, que é do Stendhal, né? Que é o moço que sai da província e vai para a cidade grande, né? Vai subir a carreira. Vai falar do Luciane Chardon, né? Lá do Ilusões Perdidas, do Balzac. Também é um tipo de personagem que sai do interior. São personagens que vão desenvolvendo ao longo da narrativa, né? E tem personagens que são caricaturas, são cômicos, são aqueles personagens, né? E aí ele vai definindo, olha, seguinte, um autor chamado Ferlócio, que existe mesmo, né? A gente vai pesquisar, dá um Google aí, né? Você vai descobrir lá que o Rafael Sánchez Ferlócio, né? 1927 a 2019, morreu com mais de 90 anos, né? Ele foi um escritor, ensaísta e foi o autor de um livro chamado El Jarama, né? Que é o nome de um rio, 1955. Então ele ficou famoso, porque ele é ensaísta também, e falar desses tipos de personagens, né? Os personagens de caráter, então, são aqueles personagens dos arquétipos, né? Que são até muito cômicos, alegóricos, são pouco desenvolvidos na narrativa, porque eles sempre são o mesmo, né? O Falstaff, né? E o personagem do destino é mais um Hamlet, né? Que ele vai desenvolvendo, você não sabe o que vai acontecer em seguida, né? Ele vai crescendo com a ação, né? Com o herói. Inclusive, este personagem lá do Assorin, né? O Antônio Assorin, do livro do Assorin, estão discutindo aqui, ele é um personagem trágico, ele é um personagem, né, ou seja, ele é um personagem do destino, ou ele é um personagem do caráter, né? Ele começa de um jeito e passa para outro. Você pode fazer isso, você pode começar um personagem no tipo cômico e desenvolver e transformar ele em trágico. Você pode começar o personagem como um personagem de caráter e passar para um personagem de destino, né? Então todas as discussões estão na parte, né, em que eles estão lá falando então eles vão pro bar e ficam discutindo literatura, o que você acha do Dostoiévski, o Hemingway, né? Quem que é mais artista? E ele fala lá, né, o Marcelo fala assim, o escritor é um artesão, já o romancista é um inventor. Então ele começa a mostrar assim, tem cara que inventa história, bem plausível, só que não te convence, não tem vida. E tem aquele personagem que é bem, né, assim, bem escrito, o cara escreve bem. Aliás, tem um cara que escreve bem, mas a literatura não tem vida. E a outra do cara nem escreve tão bem, mas que é cheio de vida, né? Então o Dostoiévski, né? Você comparar com o Dostoiévski não escreve tão bem e tal, vai e volta na história, é complicado. Só que os personagens são muito vivos, né? Os personagens do Dostoiévski geralmente são personagens do destino, né? Um ou outro ali que ele faz uma meio caricatura e tal. Mas são personagens que vão desenvolvendo ao longo da narrativa, são personagens que têm conteúdo, você acredita que eles são vivos mesmo, né? São personagens que, igual os personagens do Joyce, né? Em alguns momentos, por exemplo, o Stephen Dedalus é bem do destino, né? Bem aquele personagem que vai crescendo ao longo da narrativa, é bem trágico, né? Então são essas as diferenças que eles fazem. E aí eles vão discutindo essas questões de romance mesmo, de tipo de literatura, e ele vai transformando a vida dele na literatura, né? Interessante que ele vai lembrando Então, ou seja, esses personagens, né, em que limite, né, eles podem surgir de um jeito e passar para outro, ou o autor que escolhe, ou é a própria narrativa, né? Para apresentar uma certa narrativa, precisa de um certo personagens, né? Então, eles vão discutindo isso e, ao mesmo tempo, ele vai lá, né, o personagem o Tomás aqui vai pensando, mas destruir meu casamento, né? E o parceiro pergunta, você não tá, né? Você quer que essa mulher volte e tal? E ele vai acostumando a vida de solteirão ali, né? Assim como o Marcelo também é um solteirão. Só que é o seguinte, ele está o tempo todo pensando, mas e a Cláudia, né? E aí tem essa parte, aí ele vai falar com o Marcelo e eles vão lá no apartamento, vai ter todo um esquema, todo um plano, né? Todo um plano para poder entrar lá no apartamento da Cláudia e ver o que aconteceu, né? Porque eles querem saber o que aconteceu lá, não, né? Ninguém consegue entrar, será que a mulher está lá dentro mesmo? E aí ele chama os amigos, né? Amigos para essas coisas, e eles vão lá no apartamento e dá uma confusão, porque ele chega lá, acha que tem um apartamento errado, mas na verdade é o apartamento da mulher mesmo, só que aí o marido dela está lá, né? Então, assim, as confusões completas e fica até cômico, né? É um momento que dá um ponto assim, trágico na história, vai acontecer o que? A mulher morreu mesmo, né? Teve um crime, ele será acusado, né? Então acaba, né, que a narrativa fica dupla, né? A narrativa paralela. Ou seja, você tem ali a vida muito pacata, muito burocrática do cidadão, professor universitário, e ele inventando coisa, né? O cara inventando história, né? Então ele acontece que a mulher desaparece ou está de férias, né? Porque de repente ela aparece, o que você está fazendo aqui, invadir meu apartamento? Esse povo vai invadir o apartamento. Então as coisas assim
E ele não tem explicação. E, obviamente, quem vai perder a mulher, né? Imagina, a mulher voltou pro marido, sei lá. Então, é uns negócios assim. Porque o cara fica sugestionado, né? Primeiro, porque ele fica lá lendo revistas e ouvindo o pessoal falando de coluna policial. Então, assim, ó, a coisa vai de mal a pior, né? Então, se a mulher sumiu 2, 3 dias, aconteceu pior, né? E aí o marido agressivo, o marido está ameaçando, então é isso. E aí ele coloca na cabeça que aconteceu uma coisa trágica e ele que vai resolver, ele vai ser o herói da história, ele vai resgatar a mulher, né? E aí começa a achar, não, se eu fui no apartamento eu posso ser o suspeito, né? Na verdade eu não sou o herói da história, eu posso ser o suspeito. E aí ele vai lá tentar apagar essas provas, né? Que a ideia do Marcelo é ir lá, apaga essas provas aí, porque vai pegar mal, né? Imagina, se o porteiro te viu subindo, tem que digitar o seu, né? Lá no, né? E essas coisas, então... E aí, ao mesmo tempo, vai ter essas questões burocráticas da faculdade e ele vai receber, inclusive, né, um olhar assim, tanto mais pessoal da diretora, né, vai oferecer carona. Então, assim, aí pô, as mulheres resolveram olhar para mim agora, né? Então, ele começa a ter esses casos paralelos, né? Ou possíveis casos paralelos, e aí depois da parte final ele vai sentar e vai falar assim, agora eu vou fazer a escrita disso, né? Se aconteceu há 1 ano e meio atrás, tudo porque eu fui largar a mulher, né? E aí ele vai contar então que a mulher dias depois sofreu um acidente, né? E aí realmente ela perdeu a criança, foi para o hospital, ele foi lá visitar a mulher, né? Então, ou seja, dá as reviravoltas totais da história que estava assim, ele estava reclamando da vida, como, né? Tá reclamando da vida. E aí começou com tudo de repente, né? Então ele vai lá, ele tem que ir lá na cidade porque a mulher está internada, vai tentar, né? E é por isso que estavam ligando para ele, sempre alguém ligando para ele lá e achava que a sogra, né? E era realmente porque estava, né? Ou seja, aconteceu esse acidente, né? De início a mulher achou que não tinha acontecido nada, porque só bateu o carro, né? Não tinha, mas com o impacto parece que perdeu, né? Perdeu a criança. E aí ela teve que ir para o hospital, né? Para os cuidados médicos mesmo. E aí ele vai lá no hospital e vai encontrar a mulher, né? Então acabou que em ciclo na história, ou seja, foi uma coisa assim casual, né, que ele encontrou essa tal de Cláudia lá e tal. E aí interessante, eu gostei mais das discussões sobre literatura, falar a verdade, assim, né, porque a maioria das coisas aqui é tudo na cabeça dele, né, assim, não teve crime nenhum, não teve nenhuma salvação milagrosa, né, assim, ele tem todo dado de detetive, porque tem momentos na história aqui, parece que vai ser uma história de suspense, vai ter um crime, vai resolver o caso, vai salvar a mulher, né, vai chegar na hora H e salvar a mulher lá do drama, então... Tem horas na narrativa que parece acontecer isso, né? Que vai, sabe que vai virar história de detetive, né? De herói aqui na história, né? Só que não, tudo na cabeça dele, né? Na verdade, quando ele chama os amigos para ajudar lá a entrar no apartamento, tá tudo errado, né? Então fica até cômica a cena. Então, ou seja, você estava num nível que podia ser trágico, porque podia realmente chegar no apartamento, né? E a mulher tá morta lá, então, né? Não é tudo na cabeça dele. Mas as discussões filosóficas sobre literatura, sobre o tipo de personagem, foi a parte que mais gostei. Realmente, tanto é que eu fiz uma listinha aqui dos autores citados, tem muita gente que ele cita aqui, que eu não conheço muito específico da literatura espanhola, né? A gente conhece lá o Lorca, né? Claro, o Cervantes, né? Mas aqui eu já fiz uma leitura uma lista de leitura de autores espanhóis, a começar pelo Assorim, né? E o Rafael Sánchez Ferlosio também, né? Já está na lista aqui, e vamos ler o outro dele, né? Soldado Salamita, né? Do Javier Cercas, né? Mas outro ponto importante são os personagens que ele cita, obviamente, que vai fazer várias, né? Outra coisa, pintura também, né? Que ele vai falar de quadros do Velázquez, o Diego Velázquez, que é um junto com Goya, assim, um dos grandes pintores espanhóis, e na época dos impérios, né? Se não me engano, aqui é o século XVII, vou ter que conferir isso aqui. Mas o Velázquez é um pintor, né? Assim, do ápice, né? Do ápice o século, o XVI ou XVII, né, com certeza, porque aquele ápice da Espanha, né, então, e ele vai falar do D'Artagnan, dos três mosqueteiros, a forma como o D'Artagnan aborda a história, como é que é o tipo de personagem, e parece que o Marcelo aqui é muito fã do Dumas, né, Dumas, personagem, aliás, o autor dos Três Mosqueteiros, né? Então fica aí a dica então, de leitura, né, para conhecer literatura espanhola, para conhecer estudos literários e para imaginar, né, como é que a pessoa consegue inventar as coisas mais mirabolantes, né, porque está morrendo de tédio, né? Que parece que isso é um professor morrendo de tédio, que vai descrevendo a vida dele minuciosamente sobre nada, né? Assim, o cara vai descrevendo a arrumação da casa, né? Assim, ele é muito minucioso. São as coisas aqui que você poderia narrar em 2 capítulos e narrar em 5, né? Vai estendendo a narrativa, morosa, né? E de uns momentos ele acelera a narrativa, então, mas vale a pena para conhecer mesmo esses detalhes, né? E para adentrar a literatura espanhola, né? Com certeza nós vamos fazer mais de espanhóis aqui
até porque a literatura espanhola está na Europa hoje, né, muito reconhecida, e com certeza vamos fazer uma listinha aqui, aumentar essa lista de autores da Espanha, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.